Oi gente, tudo bem? Eu sou a Yasmin, tá começando mais um Tablocast, o videocast oficial do Colégio Tablô Taubaté. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que está cada vez mais presente na vida dos nossos estudantes, a educação bilíngue, e eu estou muito bem acompanhada. Eu sou Thaís Gross, coordenadora do programa bilíngue aqui no Colégio Tablô Taubaté. Oi gente, eu sou a Braida e eu sou consultora pedagógica que acompanha o programa da Simple aqui dentro do Tablô Taubaté. Oi pessoal, eu sou a Stephanie, eu sou gerente regional pedagógica e eu ajudo as duas a tocar esse super projeto que a gente trabalha aqui dentro da escola. Então, para começar, meninas, eu queria saber o que é ser bilíngue. E é verdade que só é bilíngue quem fala fluentemente dois idiomas? Na verdade, ser bilíngue, aqui a gente foca no quesito português e inglês, que é a nossa língua mãe, e o inglês, que é a língua que a gente trabalha aqui na escola, mas um ser bilíngue num todo significa que ele tem as competências funcionais muito bem desenvolvidas nos dois idiomas. Ou seja, ele consegue se comunicar, ele consegue entender dentro do contexto esperado para ele, e o importante é o foco em emitir uma mensagem e o receptor compreender o que aquela pessoa quis dizer e também o receptor emitir uma resposta e ele também entender. Então isso faz com que as conexões sejam criadas porque ele consegue abordar diferentes assuntos em ambas as línguas. Uma coisa interessante também da gente falar é que o ser bilíngue não significa que ele fala perfeitamente os dois idiomas, né? E quanto mais contextos eles forem expostos, maior vai ficando o vocabulário dele, o repertório dele naquele contexto e, portanto, ele vai poder se expressar melhor. Até porque ele vai se comunicar conforme ele vai adquirindo mais e mais segurança no idioma. Então, a alta exposição ao idioma, atrelado a contextos que são compatíveis com a vida daquele aluno, vai gerar mais segurança, mais intenção em fala, mais vontade de conversar e vai mostrando para aquele aluno que ele é capaz também de falar naquela língua. A gente fala, né? Não adianta a gente querer cobrar que o aluno se sinta absolutamente confortável de tratar de um assunto que ele não viu ainda, né? Então, um tema que a gente está trabalhando no terceiro ano, ele vai se sentir mais confortável de falar sobre aquele assunto. Diferente do que eu cobrar desse aluno que ele fale algo de um tema que a gente vai ver no oitavo ano, no fundamental, né? Por isso que no decorrer dos anos, às vezes um aluno de terceiro ano tem mais domínio para falar sobre um assunto até mesmo do que um aluno no nono ano, porque ele está aprendendo aquilo naquele contexto de vida que ele está vivendo. E o aluno do nono ano, ele vai conseguir falar de uma maneira diferente, um contexto que às vezes os próprios pais não conseguem falar, porque ele está sendo exposto àquele contexto dentro da sala de aula para que ele treine, para que ele pratique uma expressão ou uma gramática específica e tenha a capacidade de desenvolver o raciocínio dentro daquela língua. Exato. E se a gente for parar para pensar, ter um sistema bilíngue dentro da escola traz essa possibilidade de estender essa gama de assuntos que os alunos têm contato, né? Então aqui a gente está preparando desde a educação infantil até o nono ano, onde a gente encerra esse ciclo de educação bilíngue, dando a oportunidade que os alunos tenham contato com diferentes temas. Né? Trazendo ali uma infinita possibilidade dele conseguir se comunicar com o mundo. Quando a gente traz essa questão da adesão linguística para o mundo dos adultos, que fica uma coisa mais afunilada, né? Aqui a gente pode trabalhar sobre vários temas. As crianças têm aula de história, de geografia, de estudos culturais, relacionada à leitura de livros específicos. Quando a gente fala no quesito de adultos, ele acaba indo para um nicho muito mais direcionado. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele trabalha numa empresa internacional e a aptidão linguística dele, no que diz respeito à linguagem corporativa, ela é muito desenvolvida. Então, ele faz reunião com pessoas que moram em outro país que não é a primeira língua, o inglês. Faz também com o pessoal dos Estados Unidos. Só que ele tem uma grande dor. Ele sabe corporativamente se comunicar muito bem, mas se ele for no barbeiro, ele não sabe pedir, por exemplo, eu quero esse corte de cabelo. Olha uma barreira que a gente tem. Não quer dizer que ele não é fluente porque ele não sabe pedir o corte de cabelo, mas dentro do contexto que ele precisa, ele tem o domínio necessário. Então, é muito grande essa definição de ser bilíngue, porque a gente pode ser bilíngue de várias formas, mas o ponto principal é conseguir usar a língua-alvo, como meio de comunicação e essa comunicação ser efetiva. Isso, acho que se a gente precisasse fechar isso num ponto ele saber, ele conseguir se virar, né, nessa língua, conseguir se comunicar, compreender e ser compreendido, né, para atingir um objetivo específico daquela interação, né?
Até mesmo para ele chegar no futuro, um adulto, funcional na língua. Então, ele tem a capacidade, ele já tem ali o domínio. O cérebro dele já está programado a trabalhar nas duas línguas. Então, em um futuro, quando chegar na situação do amigo dela, onde ele vai utilizar o inglês corporativo, talvez ele vá sim ter que aprender. Porém, se comunicar já é algo simples para ele. Sim. Ele já consegue trabalhar o cérebro dele nas duas línguas. Então, ele vai chegar naquele momento, ele vai ter que estudar, como todos nós, quando entramos na faculdade, temos que estudar sobre um tema específico. Ele vai poder estudar em inglês já. É um estudo contínuo, né? Porque todo dia a gente aprende um novo vocabulário, uma nova forma de dizer alguma coisa. Então, todo dia a gente acaba, querendo ou não, dando ali um upgrade no nosso banco de palavras mentais. Aumenta o repertório, né? E aí é por isso que esse exemplo que você trouxe é muito legal, né? Então, assim, a gente... O aluno já está com a gente desde o maternal, ele precisa estar no bilíngue até o 9º ano. Quanto maior for o tempo de exposição dele ao idioma, maior vai ser o repertório cultural, de vocabulário e de contextos no qual ele vai se sentir confortável para interagir, né? Quanto mais cedo, mais segurança esse aluno vai ter para chegar no 9º ano com fluência, com capacidade de ter conversas mais e mais complexas, né? De ser aprovado em certificações, de entrar numa boa faculdade, de ter um futuro ainda mais promissor, né? E se conectar com o mundo também. E eu acredito que vocês devem ouvir muitas dúvidas também vindo dos pais. Eu queria saber quais são as principais dúvidas que chegam até vocês. São várias dúvidas, né, que surgem ao longo desse processo, quando você está decidindo sobre expor ou não seu filho para uma situação bilíngue. Mas a primeira, então, nesse momento de decisão, uma coisa que é bem importante é entender o que é uma escola que tem um programa bilíngue ou o que é uma escola bilíngue, né? A escola, para ela ser uma escola bilíngue, ela tem que ter, de fato, o currículo dela completo sendo ministrado no segundo idioma e ali um pouco do idioma materno sendo aplicado em algumas disciplinas. E o outro caso é quando a escola tem um programa bilíngue, que também exige alguns critérios, né? Para a escola dizer que ela tem um programa bilíngue, a escola tem que ter um tempo estendido, né, de exposição ao idioma a partir de 5 horas semanais e que, inclusive, dentro desse tempo estendido, haja a oportunidade da interdisciplinaridade, que é usar o inglês também para tratar de outros temas, né? A gente ouve muito falar, existe um termo para isso que se chama CLIL, que é Content Language Integrated Learning, que na verdade é a interdisciplinaridade, que é quando você usa o inglês para tratar de outro assunto. Então, tempo estendido e interdisciplinaridade é o que caracteriza um programa bilíngue dentro de uma escola, né? Essa é uma grande dúvida, né? Então, se você passar, não quer dizer que porque está escrito bilíngue, né, na fachada de uma escola, que essa escola tem necessariamente um programa bilíngue. Às vezes ela tem uma oferta de um curso extracurricular de inglês 2 vezes por semana, enfim. Mas não quer dizer que ela tem uma educação bilíngue acontecendo ali, né? Para acontecer uma educação bilíngue, tem que ter tempo estendido de exposição ao idioma e interdisciplinaridade. Uma dúvida que é muito frequente também são dos pais de crianças menores, principalmente educação infantil. Existe um grande mito até com relação ao atraso na fala. Então, alguns pais têm um pouco de medo. Mas meu filho ainda está aprendendo português, ele vai ter dificuldade, como é que ele vai aprender um outro idioma? Vai ser exposto 5 horas na semana ao idioma inglês. E, na verdade, isso não acontece, não existe atraso na fala. Eu até brinco que as crianças que acabam trocando as palavras, é muito comum as crianças na educação infantil, ao invés de falar roxo, this is purple, ou então falar, isso é purple, eu quero o purple, porque eles memorizam facilmente as cores em inglês. E eu brinco até, eu falo assim, mas ela tá usando a palavra do idioma inglês porque ela pode, ela aprendeu e ela tem 2 opções na cabeça dela, então por isso que ela está emprestando. Não quer dizer que ela tá esquecendo o português e ela tá começando a aprender inglês e isso vai fazer com que ela atrase o português. Não, só tá realmente aumentando mais a capacidade do cérebro daquela criança de transitar em 2 línguas e aprendê-la mais naturalmente. Aumenta esse repertório, né? Sim. Outro ponto também muito importante, que vai um pouco de encontro com as expectativas, né? Vai atrasar. Um outro ponto
Quando ele vai ser bilíngue, né? A gente tem que trabalhar muito com essa questão de expectativa, porque existe uma variação muito grande no que diz respeito ao tempo. Por exemplo, eu tenho alunos que têm uma habilidade em adquirir línguas muito mais apurada. Então, esse aluno não vai precisar ali de 4 anos para apresentar ali autonomia no uso da língua, mas dentro ali dos estudos, a gente espera que num período de 4 anos a criança já tenha desenvolvido as habilidades de autonomia com o uso da língua em diferentes contextos, né? Que é isso que o bilíngue traz. Essa autonomia de não só trazer ali frases mais instrumentalizadas, usando passado, presente, futuro, afirmativo, negativo, mas sem conseguir trabalhar falando sobre a fotossíntese, sobre o ciclo da lagarta, justamente usando a segunda língua. O que diferencia esse tempo é a exposição. É uma criança que consome conteúdos em inglês fora do ambiente escolar, isso ajuda bastante. Consome jogos, músicas, séries, desenhos. Se é uma criança que só tem contato com a língua dentro da escola, ela sim tem a aquisição da língua, mas o período vai ser diferente daquele que tem um pouquinho mais de contato. E não vai acontecer de um mês para o outro, de um semestre para o outro. A gente vê mudança assim de janeiro para março, de março para agosto, mas são pequenos passos. A gente está construindo isso, então nunca vai acontecer do dia para a noite. É um processo um pouco mais longo, mas que ele acontece de forma gradativa. Até porque eles não começam a escola fazendo divisão desde o primeiro ano. Eles não sabem o que é uma oração subordinada no primeiro ano. Não, então são passos realmente. Next steps. E bom, o que vocês conseguem observar nas crianças que crescem nesse ambiente bilíngue já? Tem alguma habilidade, algum comportamento delas que se destaca? Eles têm uma capacidade cognitiva muito mais flexível. Eles têm capacidade de negociação muito mais apurada, muito mais assertiva. Eles são mais criativos. Eles conseguem... O cérebro dele funciona muito ao tempo todo. Então, eles estão o tempo todo procurando reconhecer palavras. E toda vez que eles escutam uma palavra que eles já estão familiarizados em inglês, aquilo lá ativa coisas maravilhosas no cérebro dele. E isso, consequentemente, nas relações interpessoais deles, na comunidade, na sociedade em que eles vivem, na hora de brincar, na hora de negociar com a mãe, na hora de fazer a tarefa, isso faz com que eles sejam mais desenvoltos, eles são mais ágeis, porque o cérebro deles funciona um pouco mais rápido, funciona de um jeito diferente, porque ele está tendo acesso a muitas informações. É muito legal, né? Porque assim, a gente pensa, nossa, que bacana, meu filho vai estudar num programa bilíngue, e aí o objetivo principal é que ele saia de lá falando inglês fluentemente, mas de quebra, no pacote, vem todas essas habilidades, né? Então, fatalmente, o aluno que é um aluno bilíngue, o estudante que é um estudante que foi exposto a um contexto bilíngue, o estudante ou a pessoa que foi exposta a um ambiente de imersão, ela vai desenvolver outras habilidades, né? Como você falou, uma pessoa mais criativa, uma pessoa mais flexível, uma pessoa com maior adaptabilidade a diferentes contextos, né? E com tudo isso, obviamente, uma pessoa que resolve melhor problemas complexos, inclusive ativando, porque ela está acostumada a ativar no que ela tem, os recursos que ela vai precisar para resolver aquela situação ali, porque ela precisa fazer muito isso ao desenvolver o segundo idioma num contexto bilíngue, né? Falaram tão bem, gente. Então tá bom. Isso não são apenas, tudo que a gente falou, não são apenas coisas que observamos no dia a dia. Tem estudos científicos que comprovam tudo isso. Sim. E todas as descargas cerebrais que acontecem no cérebro de crianças bilíngues. Por isso que é tão importante começar numa idade cada dia mais cedo. Então, quanto antes ter acesso a um outro idioma, mais e mais o cérebro dessa criança vai ser maleável, vai se adaptar a todos esses contextos que a gente falou. E essa flexibilidade de adaptação não se restringe só a ter 2 línguas, abre uma porta gigantesca para que exista a aquisição de uma terceira, porque ela já tem o cérebro dela muito bem ativado. Então a terceira língua viria como uma consequência. Terceira, quarta, né? Assim, a criança que é de língua e ela tem mais facilidade para aquisição de novos idiomas, além daqueles 2 do bilíngue, né? Exato. Bom, e ser bilíngue realmente abre portas no mercado de trabalho, né? Até em profissões fora do eixo internacional? Com certeza. O que a gente tem que pensar hoje é que o inglês, num todo, ele é uma base de comunicação e é uma base de comunicação que não tem tradução.
Então, embora, às vezes a pessoa fala assim, mas eu tenho domínio da língua, mas não tenho interesse de morar fora. Mas esse domínio da língua te faz conexões no âmbito de trabalho que, linguisticamente falando, vai te colocar à frente. Então, por exemplo, você trabalha como engenheiro ou, levando em consideração o contexto Taubaté, que tem fábricas de carros, ninguém vai traduzir um manual de como montar um carro. Mas, você tendo esse domínio linguístico, não quer dizer que você vai se comunicar, mas sim que você tem a aptidão de interpretar aquilo e passar para outras pessoas. Então, isso se estende num micro, dentro ali da onde você mora, e também no macro, que é trazer informações de fora e você ser ali a ponte entre aquela informação imprescindível e quem precisa daquela informação de uma forma que essa mensagem seja recebida de uma forma efetiva, para ninguém montar o carro errado, por exemplo, né? Até porque a gente também fala em ser um contexto bilíngue, a pessoa, ela é bilíngue, ela não é uma tradutora, a profissão dela não é ser tradutora. Então, existem faculdades para isso e incentivamos que tenham tradutores, mas o estímulo que tem num contexto bilíngue, numa educação, num programa bilíngue, é essa criança, esse aluno, esse adulto poder escolher o que quiser, né? Independente dele utilizar ou não a língua inglesa dentro do contexto do trabalho dele. Apesar de ser muito positivo para o mercado de trabalho, também é muito positivo para a vida. Uma viagem, uma realização de um sonho pessoal, de conhecer um lugar diferente, a possibilidade de conhecer pessoas que vêm visitar o seu país, de poder ajudar alguém, de poder estudar algo mais voltado para a sua área, que tenha apenas na língua inglesa, feita em outro país. Então, abre uma perspectiva muito maior de futuro para aquela pessoa. Sabe o que é interessante? Porque eles falam, mas será que eu vou precisar do inglês? Eu não tenho planos de trabalhar fora, né, do país. E o que é interessante a gente pensar que é o seguinte, uma pessoa que ela é bilíngue, ela não precisa necessariamente trabalhar fora. Num contexto globalizado que a gente vive hoje, as pessoas usam no dia a dia o inglês como ferramenta para se atingir objetivos, né? Sim. Então eu posso estar trabalhando aqui no Brasil e eu preciso fazer uma interação com alguém que está na Índia, que também não fala português, não fala indiano. O meio da gente conseguir chegar e resolver a situação vai ser o inglês. Então ela é uma ferramenta que, sim, nos leva, não só abre portas, como nos leva mais longe nas nossas carreiras, seja dentro do Brasil, nesse nosso caso, né, em ambientes e contextos globalizados, ou, de fato, vamos criar outras tantas novas possibilidades fora do país, né? A gente está, de fato, abrindo muito o leque de possibilidades para os estudantes que... O mundo é o limite. O mundo é o limite. É um aprimoramento pessoal constante, né? Eu tenho afinidade por tal tema. Poxa, eu posso caçar esse tema em língua inglesa, o que ouso dizer, poucas coisas são traduzidas para português, e se você tem essa capacidade, você vai se aprimorar com informações que talvez uma pessoa que não tem o domínio da língua tão bem desenvolvido tem a possibilidade de adquirir. É isso mesmo. E é muito legal sobre língua. Muito legal, É maravilhoso. Te conecta com Não acha? E, Thaís, você principalmente tem esse contato maior, porque aqui a gente tem o bilíngue desde cedo. Qual que é o impacto na vida das crianças, começar desde pequenininho com o bilíngue? Essa é uma pergunta que fazem bastante, né? Precisa começar tão cedo? Será que eu não posso resolver isso mais pra frente? Gente, não. Quanto antes vocês puderem expor os seus filhos a essa experiência, melhor, né? Quanto mais novos eles estão mais esponja, né? Eles estão nesse momento em que a plasticidade cerebral deles está sendo desenvolvida, as conexões são feitas numa qualidade que quanto mais cedo, melhor, né? Tem muita... A comunicação é mais objetiva, né? Mais direta, eles são muito visuais, então o contexto todo de movimentação, de exemplos, para eles é mais simplificado até, porque eles ainda estão evoluindo e aprendendo todos aqueles movimentos. Então, quando você dá bons exemplos para uma criança, para um bebê, ele trabalha na base da repetição, ele ainda está te copiando, né? E sabe uma coisa muito legal que a gente nota, né? A diferença de quando a gente implementou o programa bilíngue aqui no colégio, da gente implementar no Fundamental 1, no Fundamental 2, porque eles vão adquirindo ali algumas crenças, começa o processo da vergonha, eles se expõem menos, eles tentam menos. Então, quanto mais cedo, menos filtro eles vão ter, eles vão se entregar para aquilo, porque é mais uma coisa que eles estão aprendendo, e eles estão aprendendo, se divertindo, e eles ainda
ainda estão livres de tudo isso que talvez o impediria de tentar, de falar, de, né, essa vergonha que às vezes... Então a gente sente às vezes que depois eles vão ficando confortáveis com isso, mas quanto mais novos, mais eles se entregam e mais rápido eles fazem e mais consolidado fica essa aquisição, né, o desenvolvimento dessa fluência mais adiante. Sim, um exemplo disso a gente conversa com muito pai, mãe que deixou para aprender inglês depois e sempre transmite essa frustração do quanto é mais difícil. Porque o seu cérebro já tá um pouquinho mais engessado, você tem acesso a muita informação ao longo do seu dia e naquele momento que você dedica para isso, você não consegue reter. Então, desde pequenininho, eu sempre falo, mas são bebês, ainda balbuciam, mas a gente tá expondo um conteúdo tão rico de pronúncia, de ritmização, que quando efetivamente houver a formação da fala, vai ser aquela criança que não tem dificuldade de distinguir o three com TH, que a gente fica lá no curso de inglês, colocando a linguinha pra fora, e o tree, por exemplo, né? Então, é todo um processo que, desde pequenininho, eles são muito mais suscetíveis e é uma construção que ela vem a longo prazo, né? A gente vai trazendo exposição, que é na educação infantil, no primeiro ano, quando eles mudam de segmento, a gente já consegue colher alunos com mais assertividade na hora de construir um discurso, de se expressarem. E de compreenderem e de conseguirem movimentar a própria boca, a língua, né? O sistema a musculatura deles, como ela deu o exemplo do three. Os adultos têm muita dificuldade e a gente percebe crianças, quanto mais cedo, conseguindo fazer esse som com bastante facilidade. Aquele exemplo que você deu, né? É difícil a gente ver uma pessoa, um norte-americano, por exemplo, falando o não, o out, né? O som do out. Não tem isso, né? Não foi exposto a isso. Então, para eles é muito complicado. A mesma coisa, quanto mais cedo, mais possibilidades ele tem de fazer isso melhor. E com naturalidade. Né? Com naturalidade, E como que é pra vocês trabalhar com estudantes que não necessariamente têm pais que têm o domínio ou a fluência ali no idioma, no inglês? É tão interessante, né? Porque as pessoas, elas podem ter diferentes graus, né, de relação com o idioma. Então, ela pode ser que ela fale fluentemente. Então, nós aqui no nosso colégio, por exemplo, nós temos pais que falam inglês fluentemente, alguns. Nós temos pais que não falam nada de inglês. Temos aqueles que entendem tudo, só não conseguem se expressar, né? Então, portanto, diferentes níveis linguísticos nesse idioma. Mas que são famílias que entendem o valor, né, de investir numa educação bilíngue, né? Muitas vezes, alguns dos nossos alunos são os primeiros das famílias que estão falando inglês, né? Isso amplia a perspectiva, então, não só do aluno, mas às vezes da família, né? E a gente já teve muitos relatos muito bacanas de alunos que foram viajar e que eles que resolveram tudo na viagem, né? Nossa, fiquei super orgulhoso, porque foi meu filho que pediu tudo, ele resolvia a história no hotel, ele resolvia... Então, às vezes muda o contexto, não só do aluno, como muda da família toda, né? E ao mesmo tempo a gente compreende que para os pais, isso às vezes é um motivo de insegurança, porque os pais, eles têm essa carga de ser a referência do filho fora da escola, e como que eu vou ajudar o meu filho sendo que eu não sei falar a língua, eu não sei fazer aquela tarefa, e para isso que tem todo um programa por trás. Temos plataformas, temos professores online, temos os professores aqui dentro da escola com o comunicador da escola para se comunicar com os estudantes, com os pais, para poder dar esse suporte e acolher a criança. Sim. E também o pai, que tá precisando daquele acolhimento, que gera um pouco de insegurança, fala assim, poxa, como que eu não consigo ajudar meu filho para fazer essa tarefa porque eu não sei falar? E isso reflete, às vezes, numa dinâmica familiar inteira. Nossa, é o meu filho, é o primeiro na família que tá aprendendo inglês, e de uma satisfação pessoal também muito grande da possibilidade desse filho poder viajar, né? Até dei o exemplo para as meninas um pouco mais cedo que eu sou a primeira pessoa na minha família que aprendeu a falar inglês, que se tornou bilíngue, tive a oportunidade de morar fora, tenho amigos americanos que vêm, me visitam e fazem questão de conhecer minha família, e a minha família lá. Como é que faz? E isso não impediu de que eles tivessem uma relação com essas pessoas que eu conheci Sim. fora do país. Hoje é a minha profissão, eu trabalho com o bilinguismo, trabalho com o idioma,
apesar da minha família não falar inglês, como Mas certamente eu falo hoje. te levou mais longe, Com né? certeza. E é muito legal esse movimento que a gente enxerga nas famílias também, numa questão de conexão com o filho, de proporcionar uma mudança para o futuro. Existe muito desse investimento, não, porque é para o seu futuro, você vai usar. Mas mal sabem eles que esse investimento já começa no dia a dia, em pequenos detalhes do dia, né? E eu gosto muito quando converso com as famílias e eu vejo que para eles o inglês passou de ser aquela questão de é um diferencial, porque se meu filho fala inglês, ele vai se destacar. É essencial. Se meu filho tem o inglês, é essencial na vida dele para várias outras questões. Sim. E a gente vê com o uso da plataforma, por exemplo, famílias que não têm uma afinidade linguística, né, com o inglês em específico, porque não tiveram oportunidade, mas que sempre fica, nossa, eu fico lá do ladinho do meu filho fazendo e eu aprendi alguns vocabulários. Eu fico treinando antes de entrar com ele. Então, de certa forma, tem mudado também indiretamente a vivência da família, até daqueles que têm um domínio mais básico e daqueles que também não têm, porque tá aprendendo junto com a criança. E agora que a gente teve o lançamento dos personagens da inteligência artificial, é muito legal, a gente já teve relato de pai falando, tá, estou eu conversando com a inteligência artificial. Tem pai que liga na 5 falando, pode me dar um acesso, porque eu não queria entender como um login e senha. Mas eu queria tanto testar. Para você que acompanha nossos alunos, qual é a evolução que vocês enxergam neles agora? Olha, essa é uma pergunta que me deixa de coração quentinho. Toda vez que eu venho aqui com a Braida, eu consigo enxergar sempre progressos muito notórios, né? Eu participei do processo de implantação lá em 2023, então eu passei o ano todo acompanhando as crianças e aí depois passei o bastão para a Braida, que faz um trabalho maravilhoso aqui com os pequenos e com os professores, e é muito diferente, né? Uma coisa que eu sempre bato na tecla é a questão da autoconfiança, que antigamente eles até ficavam pensando em como eles iam formular a frase para me perguntar as coisas, e hoje não, eles me encontram pelo corredor, eles fazem perguntas de onde eu tava, por que eu sumi, quando que eu venho de novo, o que eu tô fazendo, que sentiram saudade. Em inglês. É em inglês, né? Então eles sabem que o ponto de referência, para mim, é conversar comigo em inglês, e essa fluidez, e essa autoconfiança que às vezes, sim, é normal fazer uma frase que tem ali uma colocação que não seja correta, mas olha a evolução dele olhar e já me trazer uma pergunta que ele quer saber a resposta, né? Então, eu vejo um progresso muito grande no que diz respeito à autoconfiança, no que diz respeito a entender como um processo dentro da escola funciona, num quesito de comunicação ser efetivo, e toda vez que eu volto aqui, toda vez que eu venho, eu sinto uma diferença muito grande na familiaridade com o inglês por parte das crianças num todo. Eu acho que, aproveitando, né, a familiaridade, e tudo isso também é um grande reflexo de um ótimo trabalho que os professores vêm fazendo. A gente temos um olhar para o estudante e também um olhar para os professores. Então, estamos trabalhando juntos, com dicas, melhorando, aprimorando, e os professores, eles têm um domínio muito maravilhoso do material. Eles aplicam a metodologia muito bem, e o resultado realmente é em toda essa segurança que os alunos têm, de nos ver, nos ter como uma referência no idioma inglês, e também ter os professores como referência, porque os professores falam inglês 100% do tempo durante as aulas, os alunos fazem apresentações, e eu já pude presenciar muitas vezes, muitos projetos dos alunos apresentando com apresentação na projeção, falando, sem ser aquele discurso treinado, sabe? Um discurso realmente trazendo as palavras com dificuldade. Sabemos que até mesmo em português eles ainda estão desenvolvendo tudo isso. Então não é algo super confortável apresentar em português, e também não é em inglês. Tudo dentro das nossas expectativas. Mas a habilidade que eles têm de treinar, de fazer, de estudar aquele conteúdo em casa para poder chegar e apresentar na frente dos amigos com segurança, falando com voz, né? Ao ponto de a professora focar aquela aula não no conteúdo, em como ele está falando, e sim em técnicas. Olha, para você apresentar, você se posiciona aqui, você fala com um tom de voz assim, você olha para os seus amigos,
porque eles estão sendo treinados e a língua não está sendo mais um empecilho que está deixando aquele aluno inseguro. Claro, eles ainda estão evoluindo a cada ano, essa segurança vai crescendo, vai melhorando, mas como a Stephanie falou, eles nos ver como referência no idioma, ouvir dos alunos experiências, temos alunos que tiveram experiência fora da escola, eu pude falar, eu encontrei uma pessoa que só fala inglês, e eu falei inglês com ela. Então, tá sendo maravilhoso, assim, é uma escola que mora no nosso coração, Sim, né? E eu fico muito feliz de saber que para todos eles num todo, desde a educação infantil até o 9º ano, é um processo que é divertido. Então eles não têm aquele peso do inglês de ai meu Deus, aula de inglês, ai meu Deus. Não, é a aula de inglês e para eles é a aula mais legal e onde eles conseguem se expressar de diferentes formas. Eu acho que tem uma liberdade muito grande de acordo com o nível que cada um tem e de uma forma muito respeitosa, né? E é por isso que a gente colhe bons resultados no final. Eu sou suspeita para falar, né? Sou muito apaixonada pelo que a gente vem fazendo, pelo trabalho que a gente vem fazendo aqui. Eu sempre quero destacar meu Dream Team, meu time dos sonhos. Meus professores são maravilhosos. Eu acho que eles são muito abertos, além de muito capazes, muito abertos e foram, desde o início, a mergulhar na metodologia, né? E a gente precisou acreditar, eles inclusive, né? De que fazer dessa forma era o jeito que ia dar certo. E o que a gente tem visto é que eles também têm visto isso, né? Que vem dando certo, né? O que eu vejo é mais autoconfiança, mais desenvoltura, eu vejo ele se arriscando mais, eu vejo a escuta, né, e a interpretação daquilo que está sendo falado muito evoluída, né? Então a gente já passou um pouco dessa fase, eles já entendem o que se fala, eles estão nessa fase agora de cada vez mais conseguir se soltar, de conseguir arriscar, né? Dentro do ambiente de sala de aula bastante, né? Tem muita oportunidade para isso no dia a dia. E até em outros contextos, né? Então a gente... Às vezes até entre eles. Isso, às vezes até entre eles, né? E sabe que uma das coisas que me surpreendeu esse ano foi o vídeo de Dia das Mães, né? E, aliás, me surpreendeu no 1º ano, me surpreendeu no 2º, agora esse ano, quero dizer que eu chorei ao assistir, Yasmin, porque... Não como mãe, não só como mãe, porque falava do The Best Memory I Have with My Mom, né? A melhor memória que eu tenho com a minha mãe. Então me emocionei como mãe, mas eu me emocionei de mãe do projeto aqui, né? De mãe orgulhosa, de coordenadora desse projeto, que olha quanto eles evoluíram, né? E assim, quanto eles estão à vontade. A gente teve que dividir o vídeo em 3, né? Pra mandar. Que surpreendeu até a gente mesmo, porque cada ano aumenta o número, mas esse ano era uma sala inteira querendo gravar, eles queriam mostrar que sabiam inglês e queriam mostrar pra todo mundo que sabia o que iam falar. Foi muito legal. Se sentindo à vontade para isso, né? Porque justamente é um contexto de um vídeo que a gente grava que é voluntário, grava quem Exatamente. quer, né? E realmente saber falar inglês é muito legal. E eles estão vivendo isso colhendo, hoje, né? Na prática, sabe? Eu tenho certeza que esses alunos, eles chegam em casa e eles assistem a série favorita, eles ouvem a música do cantor favorito e eles se sentem parte daquilo, porque por mais que eles ainda enfrentem dificuldades no dia a dia, que não é ainda perfeito, nunca vai ser, talvez. Sim. Mas eles conseguem reconhecer, e aquilo traz uma satisfação tão grande, eles chegarem pra gente contar, nossa, eu ouvi a música e eu entendi. E eu falar pro pai e pra mãe, às vezes os pais chegando e falando, nossa, eu tava em casa e o meu filho do 3º ano falou que eles estavam falando sobre isso na televisão e eu fui ver e realmente era. Então, tudo isso é um trabalho que está sendo feito já há alguns anos e que o futuro só nos mostra o caminho que a gente vai chegar, aonde a gente vai chegar lá na frente, né? E eu quero falar mais uma coisa ainda sobre isso. Todos os anos chegam alunos novos na escola, né? E aí eles encontram pessoas que estão já um pouco mais adiante, né, nesse processo. É claro que os pais ficam inseguros nesse primeiro momento. É muito legal que a gente tem a plataforma de aprimoramento, né, as aulas que a Simple oferece, mas
Mais do que isso, os alunos estão prontos para acolher uma pessoa que ainda não fala inglês e ajudá-lo, né? E aquele que está chegando novo, que talvez não tenha uma relação de tanta segurança com o inglês, chega num ambiente onde ele percebe que está todo mundo confortável, ele também se sente um pouco mais confortável. Sim. Então, às vezes a tendência é até que eles aprendam um pouco mais rápido, que eles cheguem nesse estágio um pouco mais rápido. Desenvolveu naturalmente uma cultura de acolhimento entre eles. A professora fala, então agora vamos abrir o livro, né? E aí aquele que não chegou novo não entendeu, open the book, né? O aluno ajuda ali agora para abrir o livro, né? Às vezes eles mesmos traduzem ali. Então acho que é um processo, como é um ambiente de imersão. Eles vão ali se virando, vão ajudando quem precisa e isso tudo vai acontecendo, né? Cada um no seu tempo, mas muita evolução. Respondendo a pergunta, houve evolução? Enxergo? Sim, houve, enxergamos e celebramos. E é evidente, né? Porque é o principal. Então, para finalizar, qual o recado vocês deixam para os pais que estão pensando em matricular um filho numa escola com programa bilíngue? Primeiro de tudo, deem o primeiro passo, matriculem. Escolher uma escola com programa bilíngue, eu acho que hoje é fundamental. O futuro da educação é bilíngue, começando por aí. Além disso, muitos benefícios cerebrais, comprovados cientificamente, já descrevemos aqui a questão de cognitivo, capacidade de negociação, criatividade, habilidades que as crianças desenvolvem no dia a dia, não apenas pensando num futuro profissional, é vida, é cérebro, é capacidade de se relacionar com as pessoas do seu convívio, a possibilidade de um futuro o futuro que elas quiserem. Elas podem escolher tudo que elas quiserem a partir do momento que elas se tornam bilíngue. Sim, ofertar a possibilidade de uma conexão do micro e no macro com o mundo, de entender o mundo e recolher para si o que faz sentido e como eu posso aplicar isso, né? Então viabilizar diferentes caminhos utilizando a língua como um instrumento principal nessa questão. E vai além do idioma, né? Então, assim, matricular meu filho numa escola que tem programa bilíngue, com certeza. Se não tiver um programa bilíngue, eu acho que hoje não deve se questionar, porque além de ser necessário, vai aumentar muito a possibilidade de onde ele pode chegar, né, com o inglês, seja aqui no Brasil, seja fora do Brasil. E ser bilíngue, por ele ter o idioma e ter todas as habilidades que vêm com o idioma, né, todas essas soft skills, as habilidades necessárias para a gente se diferenciar no mundo, né, a capacidade de resolução de conflitos, criatividade, flexibilidade, adaptabilidade, tudo isso é necessário, né? Então isso tudo vem junto no pacote. Isso o leva mais longe e torna ele, esse estudante, um cidadão global, capaz de ser protagonista mesmo da sua história e de fazer a diferença num mundo globalizado, né? Então, só venham, e a gente tem um orgulho enorme do trabalho que a gente faz aqui com o nosso programa bilíngue. Eu agradeço muito esse suporte que a gente tem, né? E a gente está feliz com a escolha que a gente realizou, de poder oferecer uma educação bilíngue de qualidade, e em que os nossos alunos estão colhendo frutos, né? Como a gente previu quando assim escolhemos. Nós que agradecemos o convite, ficamos muito felizes de poder trazer um pouquinho dessa visibilidade e uma explicação um pouco mais teórica, mas também trazendo um pouco de vivência do que se consiste a educação bilíngue, que por vezes a gente, né, encontra várias informações, mas qual que é a correta? Como é que funciona de verdade? Então eu fiquei muito feliz com o convite. Eu também me sinto muito honrada de ser a pessoa que está aqui na escola, acompanhando os alunos durante todas as semanas, todos os meses, estar com a Thaís, estar com os professores, ver o resultado de todo esse programa e realmente confiar e acreditar muito no futuro da educação, no futuro da Simple, do propósito que a gente tem aqui dentro da escola, que é fazer esses alunos se tornarem bilíngues. Então, só matricula, só vem. Quero mais uma vez agradecer a minha equipe de professores, viu, que também acreditou, acredita. Dream Team. Dream Team. E que fazem acontecer no dia a dia, né? Porque compraram com a gente
essa batalha que está sendo deliciosa de vencer diariamente, né? Com certeza. Bom, muito obrigada, meninas, pelo papo. Foi muito legal conhecer mais um pouquinho sobre educação bilíngue. E pra você que tá assistindo, não deixe de acompanhar os próximos episódios. Tchau, tchau!